Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui para falar a respeito da nossa criança interior. Sim, nós temos dentro de nós uma criança interior. Uma é a criança sombra e a outra é a criança sol. Essa definição está dentro do livro da Stephanie Stahl, o livro que se chama Acolhendo Sua Criança Interior. Acolhendo Sua Criança Interior. É um best-seller com mais de 2 milhões de cópias vendidas. Eu posso dizer que seria uma bíblia a respeito do desenvolvimento infantil e tudo que está relacionado a esses aspectos psicológicos do desenvolvimento como um todo da nossa criança. Mas por que é importante a gente ver sobre isso, falar sobre isso, sobre esta criança? Porque como que a gente vê essa criança, como ela se relaciona com as experiências infantis da sua vida? Como você se vê, como você se pensa, como você se sente, como você interpreta a vida, as pessoas, nas relações de família, de trabalho, dos amigos. É preciso ver aquilo que ainda não foi olhado, resgatado, analisado, acolhido, curado e tratado. Como desencadear comportamentos infantis, sentimentos, atitudes? O que pode atrapalhar relacionamentos no dia a dia das pessoas? Um exemplo é quando um relacionamento queremos que a nossa opinião prevaleça. Fazemos birra, né? E não chegamos a um denominador comum. Estamos deixando vir à tona a nossa criança interior, a criança sombra, porque o pai e a mãe permitiram uma situação em que ela ficasse triste, birrenta e chorosa. Como falei há pouco, no livro de Stephanie Stahl, ela cita então as duas formas da criança interior, a criança sombra e a criança sol. Quando ela se refere à criança sombra, ela explica e justifica, mostrando que esta criança viveu situações de não acolhimento, de não pertencimento, que não foi amada, não foi cuidada na sua essência, não teve um desenvolvimento considerado normal nas fases do seu desenvolvimento infantil. Ela conviveu com situações de medo, rejeição, tristeza, ódio, falta de respeito e outros. Mas quando Stephanie Stahl fala a respeito da criança sol dentro do contexto do desenvolvimento infantil, ela ressalta que a criança interior foi amada, respeitada, educada, cuidada, orientada. Suas experiências foram prazerosas, seus sentimentos foram afetivamente positivos. Pode-se dizer que, na fase da adolescência ou na fase adulta, mas principalmente na fase adulta, o que acaba se sobressaindo serão as manifestações da criança interior, seja ela criança sol ou criança sombra. Os comportamentos, as atitudes, as formas de conviver, os eventos em família, no trabalho, com os amigos, serão ressaltados os problemas da criança sombra. Serão pequenos gatilhos que virão à tona em circunstâncias em que você é atingido no âmago da sua essência, do seu emocional.
Porque tudo aquilo que não foi resolvido, olhado, trabalhado na sua criança sombra, encontra uma válvula de escape para por hora se manifestar. Por isso a importância de curar a nossa criança menina interior. Ela deixa vir à tona as crenças que ela adquiriu quando ela vivia momentos de dor. Eu estou aqui para mostrar, para compartilhar a minha experiência que vivi há mais ou menos 4 anos atrás. Eu senti a necessidade de ter acesso a mais informações. Então, eu descobri o livro O Limite Zero de Joy Vitale, que fala muito de como surgiu o Ho'oponopono. Muitas pessoas já conhecem e já praticam o Ho'oponopono. Mas só para relatar, ele destacou neste livro dele que através da oração do Ho'oponopono, ele conseguiu curar uma ala inteira de pessoas que estavam afastadas da sociedade devido a transtornos mentais graves e que colocavam a vida de outras pessoas em risco. Mas ele não teve contato nenhum com nenhum deles. Ele simplesmente pegou todo o fichário de cada um, lia as informações, lia o nome da pessoa e lia o que estava descrito, a análise de cada paciente, e ele os abençoava através do Ho'oponopono. Ele dizia, por exemplo, Marcos, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E assim ele acabava abençoando todos eles. Pois pasmem que de tanto ele fazer esta bênção, com o tempo, eles foram se tornando pessoas de convívio fácil, pessoas mais amáveis e acabaram sendo libertados para o convívio social. Então, isso dá para dizer assim que pode ser considerado como um milagre, né? Esta oração do Ho'oponopono, ela é uma oração muito forte, muito potente e que ela é capaz de trazer a cura interior também. Então, foi a partir dali que eu iniciei o meu processo de cura espiritual, emocional, enfim. Mas não foi só este, né? Esse foi o primeiro. Depois eu comecei a praticar o Ho'oponopono de diferentes formas, mas estudei mais profundamente através da Betty Russo, no seu canal do YouTube. Comprei o curso dela, pratiquei o curso e fui me atualizando cada vez mais. Isso foi um processo ao longo de 4 anos. Depois eu encontrei uma que eu achei ainda melhor, que foi a Maya Andrade. Ela trabalhava com antigos filósofos, ela fez uma busca intensa lá no tempo dos filósofos que trabalhavam estas questões já, mas filósofos assim muito evoluídos para o seu tempo. Eu também acabei me estudando, então fazendo os cursos dela, principalmente as lives e um acompanhamento como um todo. E aí agora nos últimos 2 anos, então eu peguei uma outra linha também, dentro disso, que é a linha do poder da gratidão, da prosperidade. Aí eu fiz um estudo mais profundo acerca do livro O Segredo, li muitas vezes anotações, enfim. A respeito da lei da atração, também estudei muito, com Bob Proctor, Napoleão Hill e tantos outros autores, né, que estão hoje muito em alta devido a seus estudos e pesquisas e bibliografias que colocaram à nossa disposição.
Eu quero mostrar que o despertar do eu profundo, pois nesse contexto não é só a minha vontade que se mostra que quer que eu vá mais longe. Nós adultos dependemos também do Senhor, que quer nos levar ou a estar em um lugar mais profundo, a lugares necessários. Por exemplo, os pais, quando vão à praia com seus filhos, onde é o lugar que eles permanecem? Nos lugares mais rasos, certo? Porque criança não foi feito para estar em lugar profundo, em lugares de perigo. É necessário trabalhar a nossa criança interior. É desconfortável? Sim, é desconfortável. Mas, no meu exemplo, eu acabei me encontrando a minha criança interior. Há alguns meses, porque eu fui acolhida por uma amiga em novembro de 2023, pois ela já sabia bastante a respeito da minha vida. E ela fez o curso de TRG e me convidou para eu ser reprocessada, fazer a terapia com ela. E aí a gente fez, e eu tive a experiência de conhecer a minha criança interior e rever todos os meus medos e traumas que eu havia passado no meu tempo de criança, quando eu tinha 3 anos de idade. Mas eu vou seguindo, né? Porque eu vou depois comentando alguma coisa a respeito disso ainda, né? E como eu posso ser uma boa mãe se nós não trabalhamos a nossa mãe interna? Lá na gestação, pode existir traumas que não pertencem a você. A mãe, quando gestante, ela tem uma conexão muito forte com seu filho. É a mãe bebê, é o bebê e a mãe. E ao nascer, esse vínculo é ainda mais forte, pois a criança é totalmente dependente das atitudes, dos cuidados da sua mãe e da cuidadora. É a mãe quem mais olha para o bebê. É a mãe quem mais se dedica a satisfazer as necessidades desta criança, seja na hora de mamar, do banho, da troca de fralda, na hora do choro, na hora da cólica, na hora do dormir, na hora do alívio do calor, do frio. Não é possível ser uma mãe saudável quando a criança interior ainda não foi olhada, curada, sarada, acolhida e resgatada. Lembranças como eram as famílias antigamente, como vestiam as crianças, como cuidavam, como alimentavam, como brincavam, muito diferente dos tempos de hoje, né? Então imaginem quantas crianças que sofreram e que hoje são as crianças sombra que estão se manifestando na vida desses adultos. Aquelas crianças que sofreram lá. Não podemos culpar os pais. Era o jeito que eles sabiam, né, se relacionar com as crianças. Às vezes eles maltratavam, surravam, xingavam, gritavam. E isso tudo foi se acumulando naquela criança interior. E ela foi carregando com ela na infância, na adolescência, na fase adulta. E hoje ela tem gatilhos que de acordo com alguma situação no convívio dela em família, no trabalho com amigos, se manifesta. Ela reage de uma determinada forma. E aí ela vai reagir de acordo com aquela criança que sofreu lá no passado, está presente no agir de agora. Às vezes as pessoas até depois que agiram, elas sentem vergonha do que elas fizeram. Nossa, como eu tive coragem de fazer isso. E aí não foi ela, foi a criança sombra que sofreu lá, que está ali dentro, que está precisando ser tratada, que precisa de uma terapia, que precisa ser ajudada, colocada no colo, que precisa ser salva novamente.
quando a mãe ainda não curou a sua criança interior e quando, em uma determinada situação, disparou o gatilho e por um motivo não consciente a mãe e seu filho discutem, brigam por opiniões divergentes, neste caso está ocorrendo uma briga infantil. Você já ouviu alguém dizer: você e sua filha parecem duas crianças discutindo, não chegam a um denominador comum? Neste caso, as duas crianças queriam ser amadas e acolhidas. Internamente, inconscientemente, ocorreu um gatilho onde a criança interior, no caso a criança sombra, pede socorro e lá no fundo do inconsciente ela ainda está dolorida, traumatizada, triste, de luto, que não foi tratada com amor, nem com carinho e nem com educação. Eu quero ressaltar, destacar que tudo isso não ocorre de forma consciente. Eu não busco, eu não planejo, eu não tenho a intenção de criar toda esta situação, todo este atrito. Pode-se dizer que o acontecido foi uma manifestação de algo que ainda está latente, que está ali pronto para vir à tona. O inconsciente, ele é atemporal. Ele não distingue a fase em que se encontra a sua criança interior, seja criança sombra ou seja criança sol. Ela pode se manifestar em qualquer fase da vida. Esclarecendo melhor, um adulto pode sentir constrangimento ao frequentar velórios e, para tanto, não faz questão nenhuma de participar destes eventos, em função dos sentimentos que surgem nesta situação. A origem de tudo isso, por exemplo, está lá na infância, quando os pais levavam as crianças para os velórios. Naquele tempo, os velórios eram realizados em casas, nas próprias casas do familiar. Todos se vestiam de preto e estas crianças não eram poupadas. Vinha um coral que se apresentava com cantos, que colocavam um mastro na porta com uma bandeira preta. Faziam o almoço, a janta para os amigos e os familiares que vinham de longe. Depois, se retirando vagarosamente, seguia o cortejo para o cemitério. E lá seguia todos os rituais. E as crianças, sem entender o que se passava, memorizavam tudo com muita intensidade, pois o cérebro registra 400% de tudo que se passa ao seu redor. Então, o sentimento que por ora se manifestava, agora no adulto, ao participar do velório, quando isso lhe traz muito desconforto, é o mesmo sentimento que foi memorizado lá na infância. Isso só deixa de se tornar um constrangimento, medo, tristeza, quando a criança interior, e aqui me refiro à criança sombra, for novamente acessada através de uma terapia de reprocessamento generativo, a TRG. É por isso que preciso curar a sua criança interior, a sua criança sombra. Ela está presente na infância e quer queira ou quer não, ela nos acompanha por todo e sempre. Sua personalidade tem o seu maior desenvolvimento na infância, principalmente até os 7 anos de idade. Tudo o que acontece, como que acontece, quem estava presente, o porquê permitiu, omitiu, vai moldar
formar uma criança interior que pode ser sombra, triste, ou sol, feliz. Alguns estudiosos afirmam que a infância é o período pelo qual a gente passa o resto da vida tentando se recuperar. Em parte é verdade, né? Vejo que o maior desafio de nós mesmos é nos encontrar e se perceber, se autoconhecer de forma tão profunda que no momento em que nossa criança interior, aquela que mais precisa da nossa ajuda, a criança sombra, que esteve presente na formação da nossa personalidade, que ao se conectar com ela, tenhamos sentimentos, emoções, atitudes, ações de forma consciente, a fim de impedir que algo maior possa acontecer. Este será o nosso grande desafio para o resto de nossas vidas. Sabemos que estamos aqui só de passagem. Somos corpo, alma e espírito, em busca da evolução constante. Mas este é um caminho longo. É preciso aceitar a condição de um ser de luz, de uma centelha divina. Aqui chegamos e vestimos um corpo que nele vem uma carga genética grande de nossos antepassados, de nossos familiares, e ainda sofremos a influência do ambiente físico que está no nosso entorno. É fato que nosso cérebro registra 400% de tudo que ocorre ao nosso redor, muito mais do que se acreditava. Uma criança que vê seus pais brigando, sua mãe apanhando, leva consigo que os homens são todos violentos, que as mulheres devem ser submissas, devem acatar ordem de seus esposos. O seu cérebro registrou 400% das informações, como os barulhos, os gritos, o choro, as situações do ambiente, as palavras que foram ditas, se o fato ocorreu num dia com luz, se aconteceu num dia à noite, por exemplo, no escuro, se tinha chuva, se tinha tempo bom, se estavam preparando alimentos, o cheiro que tinha no ambiente. É correto dizer que esta criança adulta atrairá relacionamentos abusivos, caso a sua criança interior não tenha sido cuidada. Para ser uma mãe saudável, com personalidade, é preciso ter consciência dos sentimentos, das emoções, que são construídas lá na barriga da sua mãe. Este inconsciente é levado para a fase adulta. São as faltas que você leva, que estão guardados, se movimentando o tempo todo. Às vezes, nem se percebe. Está desamparado, esperando o momento certo de surgir. Quando você compreende que você tem a metade, quando você se compreende, você já tem a metade da cura. É preciso ter clareza de tudo isso. E um recurso é a TRG. A chave está no reprocessamento de memórias, desde os 0 aos 5 anos, até a fase em que você se encontra no momento. A experiência traumática é muito dolorosa. O inconsciente guarda este sentimento e ele ocorre por empilhamento no seu cérebro. Todo conhecimento, seja ele dolorido ou não, ele vai se empilhando no nosso cérebro. É muito comum as pessoas não quererem se libertar e querem permanecer neste momento de dor, de aflição. O que perpassa nessa situação? Eu não lembro,
Eu não sinto, eu não sofro. Eu não vou sair da minha zona de desconforto, né? Eu prefiro ficar. Então, 90% do inconsciente se reprime, recalca o cérebro que quer se proteger. Imagina um abuso e a pessoa ficar o tempo todo em contato com isso, com o trauma, com o fato. Você enlouqueceria. Então, o cérebro, quando acontece algo muito negativo, ele autoprotege essa criança, ele impede com que essa situação venha à tona e permite com que ela avance no processo. Por isso, em determinadas fases do desenvolvimento infantil, algumas coisas ficaram lá no inconsciente e não vêm para o consciente, não permanece no consciente de um adolescente ou de um adulto. Algumas pessoas não lembram do trauma, dos sentimentos, das emoções, dos comportamentos. A criança interior, ela tem as respostas. É preciso acessar. Ela carrega uma força, a essência. É preciso resgatar a sua criança interior para amadurecer. Ela vai administrar as suas emoções, seus comportamentos infantis, bobos. Ela acaba se percebendo e depois até se arrependendo disso. Os comportamentos, sentimentos infantis como birra, teimosia, o choro e outros provêm de experiências infantis dolorosas e traumáticas. Nesse processo de resgate, reprocessamento da criança interior, no caso da criança sombra, o que amadurece é a nossa consciência, através daquele evento registrado, vivenciado, praticado na infância, como por exemplo o luto. A nossa criança, ela quer ser olhada. E eu já tinha ouvido muito falar na criança interior, mas nunca tinha dado a devida atenção. Até no momento em que eu acabei encontrando, então, esse livro que eu comentei antes, e a partir dali eu fui aprofundar os meus estudos. Então, eis que a divulgação do livro de Stephanie Stahl pode-se dizer que ele é uma bíblia. É um livro de leitura fácil, de fácil compreensão, uma leitura que pode ser feita em qualquer lugar por qualquer pessoa. Eu sei que Deus estava preparando o melhor para mim. Eu já estava num processo de cura, de busca, e atraí uma mentoria muito desejada. Eu posso dizer, então, que eu já vislumbrava um caminho diferente para mim, mas eu não esperava que ele já estava a caminho e que eu já estava dentro desse processo. Nesse caminho diferente, eu queria viver uma situação diferente. Lá no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um sonho de cursar psicologia. Era meu sonho. Mas era um curso diurno e uma mensalidade muito cara. Eu precisava era trabalhar de dia e só poderia estudar à noite ou em período de férias. Então eu optei pelo curso de ciências. Depois eu fiz o curso de pedagogia de férias e a minha especialização em meio ambiente. Mas em dezembro de 2023, apareceu no Facebook uma propaganda de um mini curso para terapeutas. E me chamou a atenção e eu cliquei no Saiba Mais e ele destinou até o YouTube. E lá então o professor comentava como que era, como ia acontecer esse tal de mini curso com entrega de um certificado e eu fiz
a etapa do minicurso, eu recebi um certificado e depois, então, ele, já nesse minicurso, ele já falava a respeito, então, do curso de formação de terapeutas que o professor Jair Soares já trabalha há alguns anos e já formou mais de 30 mil terapeutas em todo o mundo e já trabalhou mais de 15 mil clientes, desculpe, fazendo o reprocessamento. E aí eu gostei muito de tudo isso, né? Tô gostando demais. É uma experiência muito nova, era uma coisa que eu almejava já há anos, mas não sabia que eu ainda ia ter a oportunidade de fazer isso. Então eu estava num momento de busca interior, para uma libertação, para uma nova consciência. Eu já era então um instrumento de transformação. E eu queria ser isso, eu queria estar, eu queria evoluir, eu queria lutar, eu queria me reprogramar e ter uma nova conexão com conhecimentos, com pesquisas científicas, para ter uma melhor fluidez, uma melhor convivência com o meu eu superior, com a minha espiritualidade, com a minha centelha divina, com o divino criador. Então, você também pode ser, você também pode ter acesso a tudo isso, basta querer. Existe um grupo de mulheres na mídia hoje que realmente querem fazer a diferença, que buscam a expansão da consciência e que por isso permitem com que outras mulheres tenham acesso a estes conhecimentos, a estas pesquisas, a fim de superar. Elas querem ser diferentes, não querem competir entre si, mas ser o sujeito de si, o sujeito de novas possibilidades. Mulheres que estão muito à frente do seu tempo. São pessoas que deixaram sua zona de conforto e foram atrás de conhecimentos. Sim, hoje existe uma gama de conhecimentos e não são simples. Eu falo de pesquisas científicas, de conhecimentos produzidos cientificamente através de artigos publicados em revistas renomadas, para que eles tenham validade nacional e internacional. Então eu não estou falando de algo que não tem a sua credibilidade, a sua validade. Eu falo de coisas que têm credibilidade e validade científica. Este grupo é amplo, eu não falo só de mulheres. Eu citei mulheres porque é com quem eu me identifico. Mas, na verdade, também tem muitos homens bons fazendo excelente trabalho, divulgando material maravilhoso de acesso a esse autoconhecimento. Eu gosto do termo autoconhecimento porque, ao invés da autoajuda, por exemplo, autoajuda parece que você precisa ajudar a si mesmo, né? É isso que define. Eu me ajudar a mim mesma. Mas eu não acredito numa ajuda a mim mesma se eu não tiver instrumentos, meios, informações, conhecimento científico que possa me caracterizar como ser humano ou caracterizar a minha criança interior para que eu me perceba como eu sou, como eu estou nesse momento. E a partir daí, aí sim, eu aceitar e resolver a me desafiar a fazer a mudança interna. E o que eu mudo internamente, eu acabo mudando também no meu externo. Este grupo é tão amplo e compreende tanto homens quanto mulheres. Quando falo do grupo de mulheres, me refiro às mulheres com as quais me identifiquei. Eu me conectei, eu simpatizei e que seus ensinamentos foram pautados em antigos filósofos, renomados psiquiatras, astrônomos, físicos,
que estão construindo espaços como conteúdos digitais, bibliografia, filmes, documentários, best-seller, áudios, e-books, para que a população, aquela que se percebe num processo de descoberta de conhecimentos, que busca se transformar, evoluir, que acredita que está aqui porque tem uma missão a cumprir, que ninguém está aqui por acaso. Estamos vivendo a terceira dimensão e muitos já falam na quinta dimensão. Mas o que significa isso? Quem tem total consciência de si mesmo neste processo de evolução, que traz consigo a essência de seus antepassados, que acredita que está aqui com os seus afetos, com aqueles que quer bem, para que juntos possam aprender e ensinar a ser pessoas melhores, pessoas amáveis, que buscam se autoconhecer. Quanto mais evoluído eu ser, mais possibilidades existem em atingir outras dimensões. Mas este é um assunto para ser aprofundado em um outro momento. O grupo de mulheres fortes é como uma tribo. Depois da cura da criança, menina interior, é que consegue se encontrar e se conectar com a minha essência, com o que há de melhor no processo de autoconhecimento. Eu nem falo de autoajuda, não gosto muito desse termo, porque acredito que a nossa cura, a nossa percepção de nós mesmos e o nosso entendimento, a nossa compreensão, vai muito além de uma autoajuda. Os conhecimentos vão nos clarificando, autoafirmando, e este processo de conhecer, de se permitir como um ser inacabado, como uma criança, um adolescente, um adulto, e saber e saber onde estão as nossas dores, os nossos traumas, saber de nossas necessidades, ou seja, eu consigo resolver dores, traumas, medos, tristezas, sozinho ou com as minhas informações? Ou eu preciso de um profissional que me ajude a elucidar, clarificar, mostrar, reprocessar tudo o que se passou na minha vida desde a gestação até a fase adulta? Eu não tinha a mínima ideia de onde viriam as informações, os conhecimentos que me oportunizariam acolher a minha criança interior. Eu sabia que estava num processo de aperfeiçoamento e que não tinha mais como retroceder. Eu só tinha um caminho: andar para frente, sem saber onde ia dar. E quando eu me dei conta, eu já estava envolvida com pessoas, com equipe, com o suporte técnico, suporte pedagógico. Quem quer, vai ao encontro. Quem quer, atrai para si aquilo que mais precisa, necessita para se transformar num ser ainda melhor, superar a si mesmo a cada dia mais e mais. Cada um de nós é um ser único, singular, formado por um conjunto de emoções, de sentimentos, de atitudes, de necessidades. Portanto, cada um de nós tem uma determinada necessidade de ser amparado por estes profissionais. Qual é a raiz da necessidade deste movimento neste tempo de acordar? Eu estava sendo guiada para experiências conscientes e espirituais, que eu ainda não sabia onde iria chegar com estas mulheres e estes homens deste grupo e do grupo de mídias sociais. Confia nas palavras que eu estou te dizendo.
Eu também tive inseguranças, eu também tive dúvidas, eu também tive medos, incertezas, e é normal sentirmos isso. É difícil abandonar a zona de conforto e avançar no caminho da liberdade, ou para enfrentar o desconhecido. É muito prático eu permanecer sentada, de pernas cruzadas, e esperar o tempo passar, sem nada abraçar, sem nada fazer, não é? Com certeza, este propósito de Deus para nossas vidas, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, somos uma centelha divina na busca do nosso eu superior, o eu que tudo pode, o eu da força, o eu da luz, o eu da criação, o eu da cocriação, o eu da divindade, o eu da paz, o eu da paz interior, da paz infinita, o eu do amor, o eu da alegria. Mas foi ainda em 2023, em novembro, que, como eu já disse, né, uma amiga minha me acolheu, me amparou no momento mais difícil em que eu me encontrava e que eu estava. E tive então o meu reprocessamento. A experiência foi fantástica. O momento da terapia foi um momento de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, porque a gente sabe que reviver, reelaborar, reprocessar situações dramáticas que te causaram trauma na infância, é como se você tivesse lá naquela idade e que você estivesse novamente sendo, no caso, abusada. É reviver todo o abuso, é reviver toda aquela situação dramática. Então, realmente não é para fracos fazer um reprocessamento. Mas te falo, o resultado é fantástico. Posso dizer que a minha criança interior tinha uma fisionomia triste, angustiada, assustada, medrosa, insegura, abandonada, judiada, cansada. Ela tinha só 3 aninhos. E quando eu falo só de 3 aninhos, quando eu passei por esse processo em novembro, eu fitava muito no meu neto, que também tinha 3 aninhos. E às vezes eu me deparava a imaginar se algo acontecesse com ele, o quanto que seria dolorido ver ele passando por uma situação traumática aos 3 anos de idade. Então eu me via, assim como eu via ele, eu me lembrava do que tinha acontecido comigo aos 3 anos. E isso me deixava angustiada, sabe? Mas eu consegui me libertar totalmente de toda a dor, de todo o trauma daquela situação que eu vivi com 3 anos. E isso foi fantástico. Eu estava congelada por anos naquela situação em que eu me encontrava nas noites de frio, de inverno, porque o que aconteceu depois dos meus 3 anos? Na verdade, a minha mãe, então, ela tinha acabado de ganhar a bebê mais nova, minha irmã, e eu tinha 3 anos. O meu pai tinha ido para a lavoura e deixou o empregado cortando lenhas, e a empregada da patroa veio ver minha mãe como ela estava. Só que daí não se sabe como, né?
Ele me levou para a estrebaria e aconteceu o abuso. Só que a partir dali, o que aconteceu? As minhas noites se tornaram as noites de muita tortura. Eu deitava, a minha cama ficava do ladinho da parede, e como aquelas casas antigas, elas eram muito simples, então uma tábua era próxima da outra, e ali do lado de fora tinha uma ripinha que cobria. Ela não tinha parede dupla interna. E quando eu me acordava de manhã, eu me acordava então com a luz que entrava por ali, a luz do sol, do amanhecer, e eu sempre acordava com muito frio também, né? Porque eu acordava com a roupa da cama toda molhada em função do xixi que eu fazia todas as noites. E todas as noites eu tinha pesadelos, aonde sempre um touro corria atrás de mim, e eu me acordava num estado de ansiedade muito forte, com aceleração dos batimentos cardíacos, a respiração ofegante, e eu gritando para minha mãe, chamava minha mãe. E enquanto ela não vinha me buscar, eu não parava. Ela acabava me levando para a cama, colocava na cama ao lado da cama deles, e então eu dormia. E isso acontecia há muito tempo. E naquela época não tinha psicólogo, não tinha nada, não sabia nem o que acontecia, né? Ficou e foi levado comigo até fazer o reprocessamento no ano passado. A minha criança se encontrava sozinha, sem que ninguém a socorresse. Foi preciso acessar a todos os acontecimentos e tirar ela dali. Eu precisei viver todas as situações que eu tinha vivido há 56 anos atrás. As cenas ainda estavam muito latentes dentro de mim. Eu pude relatar nos mínimos detalhes os acontecimentos, e foi tudo muito difícil, muito intenso, muito dolorido, porque mesmo consciente, eu mergulhei no fundo da minha essência. Querer viver o trauma, a dor, o abandono novamente me trouxe desconforto físico, e eu não imaginava acontecer. Meu choro, a dor no peito, o tempo todo, durante o meu relato, no meu reprocessamento, mostrava minha criança interior, a minha criança sombra, que não teve ajuda, que não foi acolhida, que não teve amor. Foi preciso reprocessar várias vezes o filme até o momento em que a minha criança interior foi salva, resgatada, acolhida, amada. Foi como se ela tivesse sido aconchegada em meu colo, onde ela sentia o meu calor, o meu olhar, ouvia as minhas palavras de amor. Assim ela foi tranquilizada. E não era mais chamada a sua atenção, não era mais castigada, não precisava mais dormir naquela cama desconfortável, onde passava o frio a noite toda, onde sua cama ficava grudada ao lado da parede e que por suas frestas entrava a luz, a claridade, o vento frio, onde todas as manhãs estava com as roupas molhadas de xixi. Quando eu acolhi esta criança interior, que eu dei amor para ela, que eu peguei ela no colo, que eu consegui conversar sobre o que ela estava sentindo, eu compreendi e entendi que eu não... desculpe. Que eu não precisava mais de ajuda de outra pessoa para me tornar uma pessoa melhor, mais feliz e mais amada. Aquela pessoa que me acolheu, que me levou a fazer o meu reprocessamento, a minha amiga, me possibilitou o meu entendimento sobre o processo de cura da criança sombra que eu trazia dentro de mim desde os meus 3 anos de idade. Quando eu sofri o abuso sexual por um empregado da minha família. A partir deste abuso, eu passei a ter
os pesadelos com o touro, como eu contei. Não quero repetir a mesma coisa aqui, vou adiante. Outra situação que eu lembrei foi quando me levaram para o hospital no dia seguinte. Eu, por mais de 50 anos, eu trouxe comigo as lembranças do barulho das obras do hospital. O hospital estava em obras naquele período, eu tinha 3 anos. E ficou no meu inconsciente gravado o som do martelo na parede. O tempo todo eles estavam, eu não sei se estavam pregando, alguma coisa assim, mas eu escutava batidas de martelo. E isso eu trouxe também, me marcou muito. Eu levei comigo o que aconteceu até os 33 anos, quando eu consegui falar com a minha mãe sobre o ocorrido. O que diz respeito a isso? Eu não tinha coragem antes disso de conversar com a minha mãe, de pedir os detalhes de como tinha acontecido, enfim. Mas com 33 anos eu então consegui chegar até ela, conversar de forma normal, sem chorar, sem nada. Eu sempre fui meia doentinha, com sinusite, ranhenta, tá? Perdão da palavra. Eu tinha tosse, eu tinha febre, eu tinha muitos furúnculos na pele, eu não era uma criança feliz. A cada episódio que acontecia na minha vida, que desencadeava medo, tristeza, ansiedade, desenvolveu em mim a depressão. Ou seja, depressão, excesso de depressão, que se somando chegou a um estágio em que eu era obrigada a buscar um profissional a fim de ficar melhor. O fato de me tornar uma mãe solteira também muito contribuiu para que eu desencadeasse o excesso de depressão. Então tive depressão pós-parto e nos anos 80 nem se cogitava falar sobre isso, muito menos tratar. Ficou no anonimato, mas foi quando eu concluí a minha faculdade em 1994 que eu senti um esgotamento físico e mental muito grande. A partir dali eu iniciei então meu tratamento e que segue até hoje. Em 2008, 14 anos mais tarde, eu me sentindo muito bem, eu parei de tomar minha medicação e com isso eu tive o primeiro surto entre aspas, tá? Que de surto não foi nada. Então eu procurei um psiquiatra e tive uma sentença, né? Uma sentença de transtorno de humor bipolar. E aí eu tive um coquetel de medicação muito forte, vários tipos de medicamentos combinados entre eles, que me deixavam muito debilitada, muito cansada, sem condições de praticamente ficar em pé. Eu ficava a maior parte do tempo deitada, e isso me trazia desconfortos, várias situações desencadeavam, mas assim, hoje eu tenho clareza e sei que isso aconteceu não por fato de eu ter o transtorno de humor bipolar, mas porque o medicamento, quando usado, ele tem um efeito colateral que te faz sentir aquelas determinadas situações. Então, quando eu parei com a medicação, não é que eu tive um surto. O fato de eu parar com a medicação foi um efeito colateral da falta do medicamento, né? O que acontece quando a pessoa fica sem a droga? Ela sente a síndrome de abstinência. Então eu parei com a medicação, o que aconteceu? O meu organismo estava tão habituado que eu tive uma abstinência, e essa abstinência desencadeou alguns sintomas em mim.
E esses sintomas ele justificou como sendo um surto psicótico, me dando o diagnóstico de transtorno de humor bipolar. Eu não era bipolar. Depois, com a TRG, eu consegui entender, quando o meu professor explicou como que funciona a medicação. Mas isso é um assunto para uma outra live, onde eu só vou falar sobre a medicação. Aí serão outros detalhes. O reprocessamento com a TRG foi tão fantástico, tão intenso na minha vida, que eu me resolvi, que eu me desenvolvi, aliás, que eu me devolvi a mim mesma. Eu me resgatei, eu me tornei íntegra, com todas as minhas partes. A parte daquela criança que estava lá congelada está junto comigo. Agora ela faz parte da minha vida. Aquela criança interior, ou seja, a minha criança Sol, e se desenvolver a si mesma. Se estiver fragmentada, ela estava quebrada em partes. Eu consegui juntar aquele pedacinho. Você consegue ter a sua identidade porque você se libertou da dependência emocional daquela criança que tanto sofreu. Agora ela é um ser íntegro. E eu te pergunto, qual é a parte que está faltando na vida de você? Qual você sente falta? Que parte falta em você? É só você que consegue se devolver a si mesma ou a si mesmo. Falo de criança, de jovem e de adulto. Não é o outro, não é a outra que irá te ajudar. Nada acontece Nada acontece, mas nada mesmo se você não quer. Se você não se permite, se você não se desafia, não se aceitar a sua própria mudança, a sua própria transformação, não é o outro, não é a outra que irá te ajudar. A outra pode até parecer contigo. Você carrega a sua identidade, a sua essência, a sua originalidade. Tudo que Deus te deu também deu para sua amiga. Você é única, singular, ímpar. Você tem uma identificação que é a única. Entende por isso? Agora você sabe quem você é? Pergunte como você deveria ter sido naquele momento? Como deveria ter sido naquele período? Crie memórias daquilo que você sente falta. Entre em contato com a dor. Quem está envolvido nestas memórias? Perdoe. Como deveria ter sido? Isso pode doer muito agora, mas para não doer nunca mais. Esta é a filosofia da TRG, da terapia de reprocessamento generativo. Tudo que a gente faz na terapia, tudo pode doer muito agora, mas para não doer nunca mais. No outro momento, resgate valores, princípios de sua criança. Veja fotos, se olhe, se perceba, olhe nos olhos daquela criança. Quais os sonhos, essência, necessidades, se sinta, se conecte com ela. Se conecte com a sua criança. Permita que o Espírito Santo faça isso em você. Que Deus permita isso em você. Os sonhos de alegria, se conecte com a essência, com a originalidade, que abafaram a tua identidade, a tua criança interior. Eu gostei muito desta frase. Não julgue o adulto que sou sem saber a criança que fui. De novo, não julgue o adulto que sou
sem saber a criança que fui. Acolher esta criança é cura para ser um adulto feliz, realizado, evoluído, para ser uma mãe, um pai funcional, amadurecido emocionalmente. Será possível curar muitas feridas na vida deles. Interrompa o processo de adoecer de uma criança. Uma mãe que dá amor, alegria, que acolhe esta criança, ela dá carinho, ela tem tolerância. A mãe consegue tolerar o choro da criança, a birra da criança, porque na verdade ela já foi acolhida. Quando não consegue dar conta da birra, do choro dessa criança, é porque a mãe não tem tolerância. Entende como uma coisa que está ligada à outra? Então, a minha oração é para que você possa mergulhar profundamente. Não tenha medo. Vá para águas mais profundas. Vá para lugares de intimidade em Deus, para Ele levar você mesma, para que tudo isso vai te tornar uma pessoa mais pronta para viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe e até a próxima. Obrigada pelo carinho de todos. Namastê.